E aí, galera, beleza, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wanderson e estamos aqui no curso de Banco de Dados sobre os fundamentos da linguagem SQL, né? Os fundamentos ali do MySQL como ferramenta de banco de dados, beleza? Hoje a gente vai ter um tema extremamente polêmico, um tema extremamente importante, que são as chaves primárias, né? As primary keys na tabela do banco de dados. O que é isso? Como é que funciona? E como que a gente faz para implementar a chave primária na tabela do banco de dados, beleza? Beleza? Então, vamos juntos aqui, tá certo? Então, quando a gente fala de chave primária, a gente está falando da primary key do banco de dados, tá certo? As chaves primárias, elas permitem a gente identificar unicamente um registro na tabela. Ela possibilita a gente estabelecer relações entre os registros nas tabelas do banco de dados. Ou seja, a implementação é possível por meio das chaves primárias a gente gerar os relacionamentos lá no futuro, tá? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de chaves no banco de dados relacional, tá? Que são as chaves primárias, PKs, Primary Key, e as chaves estrangeiras, né? Que são as FKs, as Foreign Keys aí, tá? Isso nos bancos de dados relacionais, tá? Então fiquem atentos a isso. E aí, essas chaves primárias, elas vão fazer referência, né, naquele valor que você está armazenando, né? Essa chave primária vai ser uma restrição na tupla, né, naquele registro, naquele conjunto de valores, impedindo que aquele campo se repita, impedindo que aquele campo tenha valores duplicados, né? Ou seja, ele vai ser a referência da, do registro naquela tabela, tá bom? Por isso que ele não pode se repetir. Chave primária, tá? E aí as chaves primárias, elas são de dois tipos. Elas podem ser chaves primárias simples, né, aonde é formada por um único campo na tabela, e pode ser chave primária composta, formada por mais de um campo na tabela. Dois, três, quatro campos na tabela. Vai depender de cada uma das situações, tá? Então, chaves primárias podem ser simples ou compostas, tá? Chave primária composto por mais de dois campos ali na tabela, tá? Quais são as principais características que a gente tem numa PK, tá? Numa chave primária? Cada tabela só vai ter uma chave primária, beleza? Então, numa tabela, eu só posso ter uma chave primária, eu só posso ter uma PK. Mesmo que essa PK seja composta por dois campos, não significa dizer que existem duas PKs na tabela. É uma única PK, mas em dois campos, tá? Então tem muita gente que confunde isso aí, então fique atento, tenha cuidado nesse detalhe, tá? PKs simples não podem conter valores nulos, tá? Então, toda vez que você for criar uma PK em um determinado campo, esse campo ele tem que estar com a propriedade not null ativada. Ele não pode aceitar valores nulos, tá? Então, na hora de criar a PK, faça a seleção e verifique isso daí. PK pode ser criado durante ou após a criação da tabela, né? Durante a criação, no Create Table, você pode especificar qual é o nome, qual vai ser a chave primária daquela tabela, ou se você tiver esquecido e já ter criado a tabela e já tiver registros dela lá, você pode criar essa chave primária depois que a tabela já existe, tá? Então existem as duas possibilidades, a gente vai ver logo mais daqui a pouco, tá? No caso do MySQL, quando é criado uma chave primária, ele cria um índice nessa tabela, né, do tipo primary, né? Então, índice é um conteúdo mais avançado que a gente vai ver lá na frente, mas é importante que você identifique, que saiba que no MySQL ele cria um índice nessa tabela para facilitar a busca, facilitar a composição e a performance dessa tabela, tá? Então ele cria um índice do tipo primary ali, tá? As PKs compostas, ou seja, as chaves primárias compostas, podem conter valores que se repetem, tá? Mas não na combinação desses valores. Então, vamos imaginar que tenha dois campos ali. Lá no primeiro item, a primeira característica, eu falei que não pode ter valor nulo, né? E a característica da chave primária é de que ele não se repete. Mas agora, professor Wanda, você está falando que pode ter valores que se repetem? Sim, na chave composta pode ter. Um dos campos da chave composta pode se repetir,
mas a combinação do campo A com o campo B, esse conjunto não pode se repetir, porque aí ele deixa de ser chave primária, ele não vai atender o primeiro requisito da chave primária, que é identificar unicamente um registro na tabela, tá? Então, esse detalhezinho aí é possível de acontecer. Chaves primárias podem ser autoincremente, né? Eles podem ter, o campo pode ter essa característica, essa propriedade para incrementar automaticamente, né? Na hora que a gente insere essa propriedade de autoincremente no campo, que vai ser a chave primária da tabela, isso significa dizer que o banco de dados vai organizar e vai gerenciar os valores que estão sendo armazenados ali dentro, tá? Então, o banco de dados que vai ficar responsável toda vez que você fizer o insert, você não vai precisar passar a chave primária. Lembra no cadastro do funcionário que a gente precisava indicar o código da matrícula? Se eu definir que aquele código da matrícula é um campo autoincremente, né, e eu definir que esse campo vai ser a chave primária daquela tabela, eu não preciso, dentro do insert, passar esse campo lá no insert into, né, colocar o nome do campo e passar um valor para ele, porque quem vai gerenciar, quem vai gerar esse valor vai ser o próprio banco de dados, tá? Então, o banco de dados vai gerenciar isso daí. Então, existe essa facilidade também quando a chave primária possui a propriedade, o campo da chave primária possui a propriedade do autoincremento, tá? E aí, nesse caso, toda chave primária ela vai implementar, elas podem implementar o relacionamento entre as tabelas, né? Então, eu tenho mais de uma tabela e existe um relacionamento entre essas tabelas. O relacionamento dessas tabelas vai ser realizado por meio da referência da PK de cada uma das tabelas, tá? E aí essa PK na tabela vai ser a referência na outra tabela, vai ser a referência na tabela que está sendo relacionada, ou seja, ela vai ser a referência como chave estrangeira naquela outra tabela, que faz referência à chave primária da tabela de origem, tá? Isso é tranquilo também para a gente fazer os relacionamentos aí, mas eu preciso, para avançar nesse conteúdo, para criar um relacionamento, eu preciso primeiro ter a chave primária da tabela criada, né? E aí, nesse exemplo, ele vai ser a referência lá na outra tabela, tá? E qual que é a importância da chave primária? Elas são essenciais, né, para que a gente cumpra o requisito de dado, né? De não ter redundância no banco de dados, né? Da gente ter possibilidade de compartilhar aqueles dados, aqueles registros com diversos usuários, e é essencial para o funcionamento do banco de dados, né? Pois vai representar cada valor dentro de seu respectivo espectro, dentro do seu contexto, tá? Então, é extremamente importante a gente visualizar isso. Isso é a chave primária, é o conceito de chave primária. É importante a gente estar atento na hora de implementar, ok? Vamos praticar um exemplo, né, com essa tabela aqui. A gente vai criar uma tabela categoria, beleza? Para armazenar esses valores. E aí a gente vai criar a chave primária para essa tabela aqui, tá? No momento em que a gente estiver criando a tabela. Eu vou dar um exemplo para vocês, beleza? Até aqui, alguma dúvida sobre o que é chave primária, quais são as propriedades, como que ela funciona, né? Como que a gente pode visualizar todo esse contexto aí de chave primária, né? Então, coloque aqui nos comentários o que você está achando desse conteúdo aqui, como você entendeu claramente o que é chave primária, tem alguma dúvida? Coloque aí nos comentários para que eu possa responder e a gente possa avançar aí nos nossos conteúdos, beleza? Beleza? No próximo vídeo a gente vai colocar o código, né? Criar a chave primária no código ali para vocês verificarem como que fica isso na instrução SQL, beleza? Um forte abraço e até mais!